Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem após um final de semana. Estamos começando aqui o 5º episódio do nosso Impacta Game Hour. Eu sou o professor Alan Carvalho, coordenador do curso de graduação em Jogos Digitais da Faculdade Impacta. E continuamos com a nossa programação. Continuamos aqui com a nossa programação de webinars, sendo que hoje nós trataremos de VFX para o desenvolvimento de games. Esse webinar será conduzido pela Amanda Brito, que é nossa professora no curso de Jogos Digitais. Ela é mestranda em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, mestre em Educação Profissional, pós-graduada em Jogos Digitais e graduada em Sistemas para a Internet. Para isso, hoje ela convidou dois profissionais bastante atuantes, que têm feito muitas coisas interessantes, bacanas na nossa indústria de jogos. Eu já vou trazê-los aqui para o stream. Né? O Ivan Garcia Filho e o Lucas Mendonça. Olá. E a Amanda vai bater um papo com eles dois. São dois profissionais bastante experientes na área. E eu tenho certeza de que será ótimo aí, todo mundo poderá aproveitar. Façam suas perguntas e vou deixá-los à vontade agora aqui, tá bom? Obrigado, Amanda, obrigado, Ivan, pela sua disponibilidade, tá? Agradeço aqui, Lucas também, prazer revê-lo, tá? Prazer. Obrigado pela sua disponibilidade também, prazer rever o Ivan também, né? E é isso, gente. Fiquem à vontade e até daqui a pouco. No final eu volto. Obrigada, Alan. Então, começando, hoje a gente vai apresentar esse conceito e também a importância que os efeitos visuais têm aí para o desenvolvimento de games. E por efeitos visuais, eu estou chamando o VFX, ou Visual Effects, né, para quem não conhece, e vou contar com esses dois convidados especiais, o Lucas e o Ivan. Então, muito obrigada, já agradeço pela presença de vocês aqui no Impacta Game Hour. E para que vocês conheçam um pouquinho mais dos nossos convidados, o Lucas, ele é programador e artista técnico, ele atualmente trabalha lá no Garage 227, é graduado em Jogos Digitais lá pela Alphatec de São Caetano do Sul, já trabalhou com desenvolvimento de experiências imersivas em XR, em videomappings, em totens interativos e RFID. Ele é entusiasta de shaders, ativista de game jams e também colaborador de projetos open source. Olha só. E o Ivan, gente, é bacharel em ciência da computação. Ele é pós-graduado em jogos digitais, tem também experiência em realidade virtual e atualmente é artista técnico de efeitos visuais da Krillbyte. Então, muito obrigada de novo por estarem aqui comigo, meninos. E agora a gente começa esse nosso bate-papo a partir de uma pergunta que eu vou considerar mais básica aí, mas que eu acho que ajuda quem ainda não conhece ou não tem tanta intimidade a conhecer melhor o que é VFX. Então, vocês conseguiriam contar para mim, né, de uma forma, vamos dizer, como se eu fosse uma criança de 5 anos, o que seria o VFX, né, com algum exemplo aí desses efeitos visuais em jogos? Beleza. Você quer falar primeiro? Eu falo. A gente não fez uma ordem. Pode ser você primeiro, então. Beleza. Pode ser, Lucas. VFX, né, como a Amanda disse, significa efeitos visuais. Eles estão presentes nos jogos, eles são basicamente tudo que acontece desde de fogo, de fumaça, de água, de gelo, de poder, de magia e faísca, e todas essas coisas, esses elementos visuais que ajudam a formar uma ideia no jogo, seja ela causar um impacto, seja ela contar uma história, ou causar algum tipo de vislumbre, né, visual, a pessoa, né, deixar o espectador atento a algum evento, algum fenômeno que acontece no jogo, e muito mais, assim, tem muita coisa que está envolvida no VFX. Ele pode ir desde animações de cenário até poderes de personagem, ou ele pode ser realista, ele pode ser estilizado, onírico. É uma área enorme e ela faz muita coisa dentro dos games e tem muito efeito. Para mim, pelo menos, isso é o VFX.
né? E para você, Ivan. Bom, então concluindo também o que o Lucas falou, para mim os efeitos especiais, os efeitos visuais, no caso, como a gente está entrando nesse webinário, o efeito visual é como uma forma, uma composição de arte, né? E por ele ser uma composição de arte, a gente sabe que todo artista ele precisa de um repertório e a arte ela acaba permeando os sentidos do espectador. E nesse caso nós estamos falando de efeitos visuais. No caso, a gente está indo pela via visual do espectador e tentando provocar efeito nele. Quando a gente fala de provocar uma reação, a gente conseguir fazer de alguma forma causar uma reação no espectador, a gente está utilizando ela para alguma necessidade dentro do nosso sistema que nós chamamos de jogo. Então, eu acredito que o motivo pelo qual o efeito visual ele está lá é para ele, primeiro, eu ir através da sua visão e causar em você uma reação, e esta reação te ensinar algo, te passar algo, te criar uma ponte de comunicação com o usuário. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de tentar, de alguma forma, trabalhar permeando pela área de UX, para você poder fazer uma pessoa fixar na memória um conceito de hierarquia, um conceito de... Quando eu falo de hierarquia, eu dou um exemplo de quando você, por exemplo, tenta criar uma hierarquia de habilidades mágicas para um personagem, onde você tem que conseguir passar para ele uma sensação de graduação, do tipo, essa é mais fraca que essa, que é mais fraca que essa. Quais detalhes visuais dão essa dica? Outra coisa, navegação do olhar. Como é que faz o usuário navegar o olhar para onde eu quero navegar o olhar, né? Daí a gente entra para aquela ponte de animação, que é o staging, que é uma dos 12 princípios da animação. Então, você conseguir controlar, manipular o olhar do usuário para onde ele tem que olhar, sensação de movimento, sensação de navegação, né? Para você poder conseguir instruir isso para o usuário. Então, você... Indo pela área de UX, você tem isso, entende? Quando você começa a premiar outras áreas, como você conseguir passar pelas áreas de você estimular outros sentidos do ser humano através da visão, onde, tudo bem, eu só consigo estimular ele pelos olhos, mas não significa que eu não consiga estimular o tato, ou estimular, por exemplo, cheiro, que é o olfato, como, por exemplo, criar um efeito especial de que pulam objetos na mesa, com, por exemplo, vários alimentos sobre uma mesa. Você vê aquele pequeno efeito de vapor saindo, aquela gordura escorrendo pelo frango assado, e você conseguir fazer o usuário, mesmo que ele só esteja vendo, ele sentindo o cheiro, sentindo o sabor, sentindo... Então, é como se, através dos olhos, eu conseguisse me infiltrar em todos os outros sentidos do corpo humano. Então, quando a gente fala de efeitos visuais, eu acredito que é isso. A gente está tentando entrar por uma porta e causar disparar vários tipos de reações para toda a parte do usuário que a gente está tentando chegar, né? Sim. Nossa, muito bacana. Assim, dentro do que vocês estão apresentando, dá para ver que VFX não é simplesmente saber criar um efeito visual, mecanicamente falando, mas você tem que ter aí um arcabouço, um conhecimento anterior, né, para relacionar algumas coisas, né? Como o Ivan estava falando agora, para você criar esse leque de emoções. Assim, falando do curso de jogos, por exemplo, quais vocês acham que seriam as disciplinas ou, né, as temáticas que a gente estuda que estão relacionadas ou que podem ser interessantes para quem vai trabalhar com VFX? Cara, isso é complicado, porque VFX é uma área muito multidisciplinar. Você pode ter vindo de um background técnico, matemático, visual. Na verdade, eu conheço, assim, pessoas que surgiram de vários backgrounds e atuam na área de VFX, não exclusivamente para games, mas para VFX no geral. E assim, você precisa de um treinamento, claro, na ferramenta que você está usando, seja sua game engine, ou seja a ferramenta que você usa para animar um efeito, mas, assim, é muito difícil levantar realmente as disciplinas que você precisa cursar, mas tem algumas habilidades que são muito boas você ter. A primeira delas é animação, a segunda delas é narrativa, ou pelo menos um bom entendimento sobre como contar uma história. A terceira delas é cor, saber trabalhar com cor, eu acho que é uma coisa importante, e forma, né, que são... na verdade, todos esses conceitos eles estão dentro do arco de design, mas também, muitas vezes, você tem o lado técnico, né, que seria a ferramenta que você está trabalhando, como você está trabalhando com um assunto que ele é em real time,
você precisa também prestar muita atenção na limitação técnica, né, do usuário final, de quem vai ver, porque você não pode forçar o seu computador a renderizar uma cena da Disney 60 vezes por segundo, é impossível. Então, você precisa também ter esse background técnico. Então, eu diria que você precisa ter essa parte artística, né, de design, de forma, cor e animação e timing, misturada com um aspecto técnico. Então, você vê conhecimento de game engine, matemática, como a cor se comporta no computador, luz, né? Esse tipo de informação é muito útil. Para mim, pelo menos, essa é a base. Que mais? Ivan? Também, então, completamente também. Realmente, é uma questão muito multidisciplinar da coisa, porque, como eu te disse, quando você quer provocar uma reação, você tem que provocar a reação correta no usuário, senão você só está desperdiçando um elemento a mais no seu jogo, e isso é um trabalho desperdiçado. Então, você tem que conseguir atingir o seu objetivo. Se o seu objetivo é criar uma reação, criar um entendimento, criar algum tipo de sensação, de mood, né? De uma estética, você criar um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria. Quando você quer tentar atingir um objetivo, então eu acredito que você não pode deixar de fugir do seu objetivo. E para você conseguir chegar nele, você tem várias vertentes, né? Você tem a parte de cinema também, que eu acredito que não pode deixar de fugir, porque enquadramento é importante. Você tentar entender a área negativa. Na área de arte, de desenho manual mesmo, o artista em si, ele tem aquela regra da hierarquia de traços, porque as linhas, elas criam uma navegação para o olho. Então, assim como, por exemplo, o decote de uma blusa em formato de V, ela faz o olhar bater no rosto e descer até alinhar com o olhar no centro do decote, assim como um colar faz a mesma coisa, assim como um brinco circular, ele faz o olhar olhar para o centro do círculo. Esses tipos de elementos visuais, essas geometrias, elas criam essa navegação do olhar. Então, essa estrutura dos traços, você vai acabar aprendendo em desenho, em arte, massas negativas para você poder ter uma noção melhor da silhueta, né? A silhueta, se não me engano, ela também é estudada como um dos 12 princípios da animação. A silhueta é muito importante porque antes de você aplicar a cor, você tem que conseguir, somente com preto e branco, duas únicas cores, de uma forma monocromática, fazer o usuário interpretar perfeitamente, sem nenhum tipo de ruído, o que você está passando para ele. Então, antes de você depender também de mais frames de animação, de interpolação, com o menor número possível de frames, em 4 atos, 2 frames, 3 frames, 4 frames que seja, você conseguir transcorrer, fazer o usuário interpretar que aconteceu algo com 4 silhuetas, entende? 3, 2, com o menor número de silhuetas possíveis, para você poder, pelo menos, dar valor para cada formato que a sua silhueta precisa atingir ao longo do processo. E o enquadramento, a proporção, né? Isso é uma coisa que você vai aprender, talvez, em cinema, em fotografia, né? Quem faz atinge essas áreas. Interpretar sensações como de calor, sensações essas são coisas do arco de design mesmo, né? De usabilidade. Uma coisa que o Lucas falou é interessante porque elas são muito importantes para a parte de pré-produção. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para a parte de execução, que é o seguinte: quando você vai fazer um efeito especial, você também tem que parar para ver quantas vezes ele vai ser utilizado e com quais outros elementos ele vai ser utilizado. Porque existe uma coisa que é o seguinte: você vai usar um efeito quantas vezes por segundo? Quantas vezes em paralelo ele vai tocar? Em que tipo de background, né? Qual é o tipo de plano de fundo que nós temos nessa composição? Porque eu tenho que fazer ele funcionar em todos os tipos de planos de fundo. Um claro, um escuro, um mais azul, um mais vermelho, um mais verde. E a gente precisa criar primeiro um cenário com os piores casos, os melhores casos, e a gente vê que o efeito especial ele funciona bem em todos eles. E em todos eles ele passa a mesma informação. Então, eu acredito que esses são os detalhes mais importantes, e essas talvez sejam as áreas mais importantes de se trabalhar. Nossa, o Ivan falando aí de contrastes, formas geométricas, e eu pensando nas leis da Gestalt aqui, só tentando associar. Bacana. Totalmente associado, né? A Gestalt, o estudo da percepção, é justamente isso. Eu acho que eles andam lado a lado, ou inclusive esse lance de formas negativas, né, que está presente na silhueta, é uma coisa muito presente no VFX. Porque ela vai ser muito importante para você dar sua sensação, sua forma, né, e conseguir fazer com que o usuário realmente sinta o que você quer que o usuário sinta. Seja dor, seja frio, calor,
Muito bem levantado. Eu achei bem legal também esse envolvimento do contexto, porque o contexto ele influencia muito também. Esse negócio de você precisar, você poder fazer o seu VFX num fundo escuro ou num fundo claro, e você também fazer uma análise antes disso, porque muitas vezes ele não vai. Às vezes o seu VFX ele pode ser usado em situações específicas, numa fase específica, onde a fase é em penumbra, então você tem uma poeira, e você não precisa se preocupar com a poeira sendo vista no claro, porque ela não vai. E levar esse contexto, né, do VFX em consideração quando você vai conceber o que você for fazer, porque também existe na verdade, tipo, na prática, existe um aspecto que o seu VFX é uma entrega, ele tem um prazo para ser entregue, e esse prazo, muitas vezes, ele demanda que você faça o VFX o mais rápido possível para que ele fique bom o suficiente para ser usado em game. E muitas vezes você precisa sempre fazer essa análise de quantas vezes seu VFX vai ser usado, se o VFX vai ser usado numa perspectiva 3D ou numa perspectiva 2D, né? Porque isso causa uma diferença também se você estiver fazendo um efeito volumétrico ou um efeito que é bidimensional, que são coisas também bem diferentes assim de se trabalhar. Então, tem toda essa parte que é legal você sempre considerar também antes de você conceber, né, de você começar a trabalhar em cima do seu VFX para ganhar ou economizar tempo, né? Eu acho que isso é bem legal também. Legal mesmo. Eu acredito que, assim, que uma coisa que é muito utilizada também é a parte de modularidade, assim, você fazer a composição do efeito especial, essa parte de você compor ela, você tem que compor ela também de uma forma muito inteligente. Com um pouco do tempo, você começa que nem quando você começa a fazer hierarquias, que nem magias, né? A gente tem aquela coisa clássica, né? Magia level, bola de fogo level 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que escala? O que cria a sensação de escala? Luminância, né? Aumentar a luminosidade da bola de fogo, criar um número de fagulhas maior, criar o tamanho da dimensão da bola de fogo. O que faz um elemento parecer hierarquicamente maior, menor, trazer essa estética assim, interpretativa para o usuário, né? Uhum. E se você for pegar essa sua bola de fogo e for tentar criar esses elementos na composição, você começa a ver ele como se fossem várias camadas. Então você tem as chamas que circulam, as espirais de chamas que giram em torno, né, dela. Uhum. Você tem a bola de fogo em si, você tem o rastro de fogo, que é uma outra composição por cima, as fagulhas que ficam no meio do volume de fumaça que sai. Você tem uma fumaça preta e uma fumaça branca. Você tem a fumaça que passa no plano de fundo e no plano de frente da esfera, né? Você também tem o quê? Você tem aqui no chão, por onde ela passa, quando ela passa muito próximo do chão, você também tem uma cortina de poeira que levanta. Todos esses elementos, cada um deles decupado, você tem várias camadas que você começa a ler elas da parte mais próxima da câmera até a parte mais distante da câmera. E se você conseguir quebrar isso em vários pedacinhos, você consegue reutilizá-los de forma inteligente mais para frente. Porque as espirais de fogo podem ser utilizadas para uma outra magia, por exemplo, que é um elemento que, com alguns tweaks de valores, você consegue transformar ela num escudo de fogo, consegue transformar ela, por exemplo, num furacão de fogo, consegue transformar... Então, essa parte, você pegar todos os seus elementos e começar a trabalhar eles como se eles fossem uma caixa de ferramenta em que você começa a sobrepor todos os elementos, você consegue trabalhar muito mais rápido também. Eu acho que isso é muito legal também, porque você pega aquela ideia de você ter o mesmo recurso, né? Por exemplo, você tem as mesmas texturas e trabalhar com elas de formas diferentes. Eu me lembro de alguns casos, por exemplo, que você pega um banco de texturas de noise, sabe, de ruído, e você passa a usar ele de diversas formas, mas sempre aproveita o mesmo ruído, porque você sabe que ele vai deixar a sua composição, ele vai dar uma organicidade à sua composição, né? E isso eu acho muito legal mesmo. É muito bom você falar isso, né? Olha, meninos, acho que a partir de tudo que vocês já colocaram até agora,
tá bem mais fácil a gente entender o que que é VFX, certo? Acho que não Certo? tem como ter dúvida. E não tem como ter dúvida também de que envolve aí, como o Lucas falou, muitas áreas, né? Então, você que vai atuar com efeitos visuais deve estar atento a diversos tópicos que sejam interessantes, tópicos, de repente, não só de arte, como de psicologia, né? Toda essa questão de design, da UX, enfim, são muitas áreas aí correlacionadas. E aí, falando em atuar com VFX, eu gostaria também de entender um pouquinho como que vocês chegaram nesse ponto para atuar com VFX? Qual foi a trajetória de vocês para chegar aí? Começar, Ivan. Tudo bem. Na verdade, eu não vim pela área de animação nem pela área artística. Eu já comecei mesmo como cientista da computação. Eu tenho um passado mais de suporte, eu vim da área de TI, mas também não venho nem da área de programação em si, porque o máximo que eu sabia programar naquela época era bem pouco, era interfaces com Delphi. E depois eu migrei para jogos, eu pivotei profissionalmente. E nessa pivotagem, eu acabei virando um artista, assim, né? Mas não muito, porque logo no início, com jogos, eu comecei a trabalhar mais com programação. Então, eu programei antes de começar a aprender mais sobre partículas, antes de conseguir me desenvolver mais como um artista técnico e como um artista de efeitos visuais. Então, eu entendo que ainda me faltam muitos elementos, como, por exemplo, saber fazer uma animação frame a frame, saber fazer uma programação de um shader, por exemplo, e saber tudo isso harmonizar de uma forma conectada, e não só de uma forma em que eu pego uma coisa pronta, passo para frente, sem eu conseguir amarrar as coisas de uma forma muito mais, como se fosse uma singularidade. É como se você, ao invés de você pegar uma coisa que está pronta e passar para frente, não, eu consegui customizar a entrega e customizar o input e customizar o output do efeito, né? Então, eu conheço, assim, onde eu sei que o meu forte bate. Então, para fazer hoje efeitos visuais e fazer efeitos sonoros, para mim é muito mais simples. Porque quando a gente faz um efeito visual, por exemplo, no Unity, no caso, ele é todo procedural. Raramente você consegue fazer um efeito especial com partículas que ele seja 100% idêntico toda a simulação. E se o que você vê não casa com o que você ouve, ele quebra a imersão. Você vê uma coisa acontecendo, você vê uma rocha caindo no chão, mas o som da explosão, o som da rocha caindo no chão não é similar, não está sincronizado. Então, essa coisa de costurar a reação de efeito especial com os efeitos sonoros é uma coisa que eu sei fazer muito bem, porque isso já envolve código. Então, eu vim de uma bagagem profissional, muito mais de programação, então é aonde eu me enfio. Tanto que, se a gente for falar de partículas ou de efeitos visuais, assim, grande parte dos meus efeitos visuais, eles são sem textura. Eu não consigo trabalhar muito bem com textura. Não tem arte digital na veia, né? Então, eu não consigo, por exemplo, usar um Photoshop ou de uma forma tão profissional assim. Eu dependo de plugins para fazer coisas como geometrias bem simples, bem primitivas, e aplicar efeitos especiais por cima delas usando plugins, né? Então, é bem isso, entende? O que eu digo aqui, de onde eu vim, para poder chegar em efeitos visuais, eu demorei muito. Para chegar hoje no estágio que eu estou de efeitos visuais, e ainda assim eu sei as minhas lacunas. Tanto que é a ponte oposta, porque o Lucas em si, pelo menos pelo que eu conheço dele, ele é muito mais artista, tem muito mais do meio artístico do que eu. Não, então, Como é que é verdade, Lucas? Eu vim do meio técnico também, na verdade, né? Eu desenvolvia para web, apesar de ser, tipo, o desenvolvimento para web também está muito ligado com o visual, né? Por mais que você tenha todo né, o contato com a parte mais back-end, você também desenvolve muito visual, então você meio que faz umas brincadeirinhas. E eu sempre fui muito apaixonado por esse lance de você fazer gráfico com código, sabe? Fazer imagem se mexer, fazer coisas se mexer com código. E eu comecei aí, né? Eu ingressei na faculdade de jogos digitais um pouquinho depois, e a faculdade é totalmente voltada à programação, pelo menos no meu caso, né? A FATEC São Caetano do Sul. Apesar de algumas matérias de animação, mas o curso em si, ele é voltado para formar programadores. E aí, eu meio que dei uma... né, eu me esforcei um pouquinho, assim, por conta, para ter algum background artístico, então eu comecei a fazer alguns cursos em paralelo,
curso de desenho, curso de pintura, de animação. Então, eu acabei meio pegando esse background também de arte digital, né, que eu desenvolvi durante a faculdade, e isso meio que casou um pouquinho com o que eu trabalhava na faculdade, que era programação e código. E aí, então, eu comecei a mexer com shader, né, isso foi em 2013, 2014, eu me interessei bastante por você poder programar os pixels na tela e fazer várias operações matemáticas, eles se mexem, eu achei isso incrível. E aí eu comecei a me especializar mais, né, nesse âmbito, e ao mesmo tempo comecei a combinar também, né, o que eu aprendia em arte visual, em cor, em forma, eu tentava passar para os meus shaders, e o contrário também, e muita matemática envolvida. Daí depois da faculdade, né, profissionalmente, eu entrei como programador no mercado de trabalho, só que começaram a surgir demandas de arte técnica e VFX. E como eu tinha alguma base de arte técnica e VFX e alguns contatos, né, ainda faço muita game jam, então as pessoas começaram a, né, me chamar para fazer algumas demandas que existiam aqui e ali, e eu comecei a trabalhar mais com VFX, o que me assustou bastante, porque é muito legal quando a gente vê o VFX no começo, né, da carreira, que a gente acredita que VFX é fogo, é água, é gelo, é raio, mas na verdade a gente, por inocência, a gente começa a perceber que o VFX na verdade está em tudo, né? Tudo precisa ter uma animaçãozinha para dar um gostinho para o jogador, desde do cigarro que o personagem fuma, até uma luz que bate durante uma apresentação, né, durante uma cena que vai ter uma apresentação, aí você tem um jogo de luzes assim, você tem que fazer isso também em VFX. E aí eu comecei a perceber o quão grande é a área de VFX e quão complexo é também. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente com VFX, né, e arte técnica, às vezes mais arte técnica, então no âmbito mais de produzir ferramenta para criar arte, às vezes mais de VFX, né, no âmbito de você fazer efeitos para completar o jogo, seja ele efeitos que são realmente de magia, de poder, ou às vezes efeitos de movimento, de cenário, porque é muita coisa envolvida, né? E é isso, né? Eu vim da área de programação, eu comecei a fazer eu comecei a estudar arte mesmo, e aí por alguns contatos eu comecei a atuar na área de VFX, e aí sim eu comecei a desenvolver mais o meu conhecimento sobre VFX, e aí assim, consolidei alguns clientes e consegui pegar alguns trabalhos realmente grandes, assim, de produção de VFX, de partícula, de poder, de um monte de coisa. Tá certo. E no caso, quando vocês estão atuando com VFX, o que vocês considerariam que é a parte mais legal ou mais divertida de estar desenvolvendo um efeito visual? Depois vai vir pergunta contrária. Bom, do meu ponto de vista, acho que a parte mais divertida é a sensação de você estar realmente atingindo o objetivo, que é provocar uma sensação. E a sensação certa. Eu acho que é interessante como... lógico, é triste porque às vezes é sozinho, né, que você tem que desenvolver, né, mas é muito bom ver uma pessoa, por exemplo, você mostrar uma coisa para um grupo, para uma equipe que você trabalha, e a equipe fala, puta, que da hora, cara, muito foda, eu me sinto poderoso, eu me sinto forte, sinto frio, sinto calor, e você vê o quanto que você se sente um manipulador, assim, entendeu? Um manipulador de mentes com aquele efeito visual, quase como um poder de hipnose, né? Mas isso é uma coisa que a gente traduz em game design como juiciness, né? O juiciness não é só o fato de ser algo... Não é só o fato de ser algo gostoso, algo que traz aquele efeito viciante, né? É o fato de que você está procurando aquilo, porque aquilo está desestabilizando o seu corpo, ele está provocando alguma coisa no seu corpo, como se fosse uma droga mesmo, né? Seu corpo está num estado e você está procurando por aquele tipo de reação, porque ele te causa uma outra reação inesperada, entende? Ele muda ele muda a forma como você está pensando, ele muda a forma como você
Então você pode pegar um efeito especial, tocar ele várias vezes, e toda vez que ele toca, ele te provoca aquela sensação, entende? É literalmente como você ter um botão que quando você aperta, e aquele botão que você aperta, ele te causa uma sensação de alegria, uma sensação de Principalmente quando você coloca som junto, né? Que aí você combina tudo. Cara, vira aquilo, assim, que às vezes dá vontade de você ficar repetindo horas, assim, tira um GIF, posta no Twitter, manda pra família, é muito legal mesmo. Esse feeling. Tanto que é até engraçado, porque acho que eu, pelo menos, tenho um problema seríssimo com efeitos visuais, que é o seguinte, eu fico viciado nos meus próprios efeitos, que eu fico tocando eles várias vezes. Faço um tweak, salvo os parâmetros, vou testando outros, salvo os parâmetros, vou fazendo, e aí quando eu vou ver, eu perdi o tempo que eu tinha para poder continuar desenvolvendo. Inclusive, porque... eu acredito que exista um fator nesse efeito que acontece, porque eu vejo outras pessoas fazendo isso, eu acho que isso é muito comum, mas quando você se apaixona pela sua obra, né, e você fica lá encarando o seu efeito durante horas, eu sempre percebi que isso sempre pode ser um problema na entrega, sabe? Porque você olha aqui, você acredita que aquilo tá lindo, né? Você manda ele pro cliente, e aí o cliente também pira assim. Só que a questão é, por mais que seu efeito tenha sido aprovado, você chega no dia seguinte, você olha o seu efeito e fala, eu podia mudar, eu podia fazer ele melhor aqui e ali, né? Trocar essa corzinha para uma cor mais neutra. Eu desenvolvi uma filosofia em cima disso, que é sempre, né, espere um dia antes de realizar a entrega mesmo. Porque se você entregar, se você fizer a entrega no mesmo dia, pode ter certeza que você vai querer mexer nela depois e vai ter um monte de coisa em cima, assim, para você, né, em relação a prazo, e isso vai te atrapalhar muito. Então, tipo, produzir alguma coisa, entrega no dia seguinte, né, tem uma boa noite de sono, se possível, e no dia seguinte, né, avalie seu efeito de novo, faça os truques finais, mas dê um tempo, né, para ele amadurecer na sua cabeça, mesmo que você decidir que ele está na forma que você realmente acha a melhor forma que ele pode chegar no prazo que você tem. Então, nunca deixe isso para cima da hora e sempre dê um descanso, né, entre a produção e a sua aprovação para você mandar para frente, né, para o cliente, antes de você realmente, assim, na afobação, você pega o seu efeito, já mostra para todo mundo e tal, espera, seja Então paciente. você acha que esse pode ser um dos lados ruins na hora que você está ali trabalhando com VFX? Não saber quando está pronto. Não é um lado ruim em si, é uma coisa que eu aprendi que, tipo, às vezes fica esse... por exemplo, você tem... quando você trabalha com VFX, você trabalha com prazo também, né? Na verdade, quando você trabalha com games no geral e projetos no geral, você está lidando com prazo em si. E os VFX, eles podem gastar a quantidade de tempo que você quiser. Você pode ficar 2 horas no VFX, você pode ficar 20 horas no VFX e você vai continuar mexendo ativamente nele, sabe? Às vezes você vai mexer num parâmetro, você vai ficar passando parâmetro para lá e para cá o tempo todo, adiciona coisa, remove coisa. E assim, eu acho que, na verdade, o que dita o quanto tempo você pode ficar no seu VFX é a sua análise de prazo. Se você está envolvido numa equipe direta, né, que a equipe, você faz parte da equipe, isso pode também ser controlado pelo seu producer, né? Assim, ele chegar e te dar um toque, tipo, olha, Lucas, é legal o que você está fazendo, né? É legal você melhorar os seus VFX, mas, ó, a gente tem mais 10 e a entrega é essa semana. Então, por favor. E agora, quando você não tem producer, né, que você tem que cuidar realmente da sua própria demanda, aí talvez dê um pouquinho de tristeza, assim, você, tipo, abrir mão do seu VFX que tá meio lá, né, para você cuidar do resto. E normalmente as demandas de VFX são grandes, né, é muita coisa para fazer. Então, esse é um lado ruim. Entretanto, tem o lado bom, né, que é o da sua pergunta, você poder sentir isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que me agrada muito, assim, que toda vez que eu faço, que talvez não é uma sensação que atinge na hora que você faz seu VFX, mas depois que você fez o seu VFX, que você publicou, que você
mandou para o seu cliente aprovou, colocou no projeto, e você vai jogar o seu projeto mesmo, né? A gente está falando de VFX para games. Se você tem a oportunidade de jogar o game e ver o seu VFX lá, a melhor sensação que me dá é como você fez diferença no jogo. Como aquele jogo não seria bem sem graça, sabe? Sem um efeito que você fez, assim, no baú, ou em algum poder, ou em algum cenário, e como isso agregou o projeto. E aí você se vê dentro do projeto. Isso eu acho que é muito legal. É você poder se identificar dentro de uma criação maior, né? Que é um game. E Então, isso eu acho que não tem preço, assim, sabe? Você vê que você faz uma grande diferença nas coisas. então o VFX ele acaba influenciando bastante no flow, né? Sim. Sim. Eu diria que um dos passos, é fundamental, assim, sabe? Lógico que nem todo projeto tem budget suficiente para dar atenção a efeitos visuais em si, mas eu vejo que ele faz muita diferença mesmo, assim. Você realmente, o jogo ele é isso, né? Ele mexe com o jogador, né? Você incentiva o jogador a fazer alguma coisa, você proíbe o jogador de fazer outra coisa. E eu acho que o efeito visual ele agrega muito valor, né? Ele ajuda você a passar a sua mensagem, né? A fazer o jogador sentir, Por isso eu acho que ele faz muita diferença. Por isso eu acho que ele agrega muito valor. E quando você olha e você vê a sua obra lá junto no contexto, né? Naquela história que você gosta, ou mesmo, às vezes você vê, tipo, com um projeto que você não dava nada, pôde ganhar uma forma tão legal, sabe? E aí você se surpreende, porque o seu VFX te surpreendeu, sabe? O seu VFX, ele significou muito mais do que você deu significado para ele. Isso eu acho muito legal. Bacana. Uma coisa que nem estava falando do flow, no final de contas, muitas das vezes onde o VFX vai ser utilizado é para um momento dentro do game design em que você vai entortar a curva do flow para cima ou para baixo. Então, quando você está... Ele serve de cortina. Muito quando você está fazendo áudio, né? Porque VFX e SFX eles estão muito próximos, né? Não tem muito como fugir. Então, quando você vai fazer um efeito sonoro ou quando você vai fazer uma música, você precisa de uma cortina para fazer uma troca de estética, né? Quando você vai... Não ficar com cara de que você trocou bruscamente, tipo, parou o áudio, trocou de fita, mandou tocar outra fita, né? Não, ele serve de cortina. Então, é justamente o momento em que você faz um efeito sonoro de uma explosão gigantesca ou de alguma coisa e que você está usando ele de cortina, os efeitos sonoros de cortina dele, para você pegar o mood de uma música que está toda histérica, toda frenética, e você agora avisar o sistema de música que ele tem que cair. E isso disfarçar o processo de transição. E agora nós temos um momento que é você criando uma sensação, construindo uma sensação dentro do usuário de que, tipo, estamos descendo agora essa colina, estamos descendo essa colina de dificuldade, porque depois que cai a chuva de meteoros, depois que cai o meteoro na Terra, que explode tudo, tá na hora de eu pegar a música e eu descer ela. Eu fazer agora ele sentir que ele tá descendo a ladeira. Entendeu? Então, isso ele serve muito... Pode terminar. Pode falar. Não, eu ia falar que casa muito bem com o aspecto de storytelling, de narrativa, né? Porque é que existem alguns... Eu gosto de classificar, uma classificação pessoal minha. Existem alguns tipos de VFX que eles têm um aspecto diferente na sua existência. Existem VFX que são loops, que eles agregam, né, cenário, então eles ajudam no mood visual. Então, normalmente eles não estão lá para contar uma história. Eles estão lá para agregar valor a um processo, né? Ao jogador tá descobrindo um cenário novo ou, né, ele se ambientando. E existem a outra categoria, né? Além desses ambientes, são os VFX ativos. E os VFX ativos, eu totalmente acho que eles vêm de uma origem narrativa, sabe? O seu VFX, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um final, e isso tem que ser muito bem pensado, sabe? Tem que ser muito bem planejado, e você tem que realmente ter controle do que você quer passar, em quanto tempo você quer passar, como você quer passar, e quais ferramentas você vai usar para sair de um ponto e chegar em outro. Isso é muito legal, porque isso também é o fundamento da animação, né?
você transformar uma coisa em outra, seja por forma, cor, tamanho. Esse seu elemento que você disse também é interessante, porque é o que acontece. Imaginar que a câmera é o palco. E ela é uma limitação. Ela é uma coisa que você não pode criar o seu efeito visual fora da câmera. Mas não somente isso. Quando você cria ele, você invoca ele já começa alienígena, porque ele não estava lá, ele surgiu. E por ele surgir, ele já foi uma coisa que assim, ele é alienígena. E um dos conceitos de animação que é interessante sobre volumetria e como ele é aplicado, por exemplo, para jogos 2D, como você faz, por exemplo, uma coisa não ficar tão alienígena, ela surtir efeitos sobre um cenário. A gente vê isso em VFX quando você vê um tiro de bala quebrando uma parede. Você vê como o cenário e o efeito especial que foi invocado, os dois estão dentro do mesmo universo. Um interage com o outro. Então, quando você faz uma explosão, tudo bem, eu podia ter feito uma explosão num lugar de neve, mas se eu fizesse a explosão interagir com a nevasca de uma forma que a explosão vai, ela solta uma lufata de ar, e a lufata de ar faz, por exemplo, a neve em volta se afastar e receber turbulência. Você faz com que o local e o efeito especial eles não sejam tão alienígenas, entende? E você cria uma sensação de volumetria. Por mais que seja um jogo bidimensional, em que a neve ela não tem uma profundidade, o fato do efeito especial ele criar essa explosão para os lados, interagir com a neve, ela cria volume, ela cria densidade. Eu acho que essa sensação de você não deixar... O efeito especial em si vai muito do seu olhar técnico de até onde ele se estica, onde está a fronteira entre o seu efeito especial, a cenografia, o código do programador. Então, até onde se estica a sua competência. Porque na hora que você está executando efeito especial, você tem que parar para pensar, por exemplo, na hora que você vê o artista de áudio, né? Falar para ele, eu preciso de um efeito sonoro de pedra caindo, preciso de um efeito sonoro de chama, preciso de um efeito sonoro de assobio de fogo, e eu vou chamar esses eventos, e aí até onde se estende minha área até chegar na fronteira com a área de áudio, entendeu? E é legal você pensar que guarda tudo isso, porque isso justifica os 20 dias que você pode gastar no seu efeito, ou 30, ou um ano inteiro. É muita coisa para se considerar que está acontecendo em volta do jogador. Inclusive, isso está presente, na verdade, na maioria dos assets de arte, né? Por exemplo, você faz um personagem, ele tem que estar inserido naquele contexto. O cenário também, elementos de cenário, tudo isso. O VFX ele também faz parte da sua composição visual, né? E por isso tem que sempre levar muito em consideração todos os aspectos do mundo em si quando você está fazendo o jogo. Quer dizer, isso no caso ideal, né? Porque nem todo cenário você pode, né, levar em consideração tudo que seu efeito causa de verdade. O que é triste para nós que somos artistas de efeito, mas faz parte do projeto, né? Faz parte da indústria. É uma das frustrações que a gente tem que lidar. Então, por tudo aí que vocês estão colocando, a gente vê que atuar com efeitos visuais envolve um leque de habilidades. E aí, dentro disso, quais seriam, de repente, os conhecimentos, né? Ou, de repente, um curso que vocês acreditam que seja interessante investir, caso você queira se aprofundar nessa área de efeitos visuais? Eu não sei dizer. É uma pergunta muito difícil, né? Porque você pode vir de qualquer lugar, sabe? Eu não sei se existe um curso específico. Existem alguns bons, outros não, alguns pagos, alguns gratuitos. Mas eu acredito que, assim, o mesmo efeito, por exemplo, você está fazendo uma explosão, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita por desenho, né? Ela pode ser feita por uma sequência de quadros animados que você criou. Ela pode ser feita por código, ela pode ser feita por partícula, pode ser feita por malha 3D. Ela tem muitas abordagens para você desenvolver um efeito. E no final, o que importa é o seu efeito em si, sabe? É se você conseguiu passar a mensagem que você tinha que passar, que é a sua missão, é o seu trabalho. Se eu fosse recomendar alguma coisa, existe um curso, um site que chama VFX Apprentice,
que é um curso desenvolvido pelo Jason Kaiser. Ele é um artista de efeitos visuais da Riot. Quer dizer, eu acho que ele não é mais, mas ele foi. E ele tá meio que nessa onda de criar material de ensino para efeitos visuais já tem alguns anos. Ele tem um canal aberto no YouTube, onde ele ensina a você animar formas 2D com o antigo Flash, hoje em dia Animate. Então, você meio que tem, nesse curso que eu conheço dele, você tem algumas noções de forma, de cor, de composição, de animação, de timing, que eu acho que são muito boas. Agora, é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento de tudo. Então, se você entender como funciona o mundo dimensional, é um aspecto bom para a arte, você entender design, cor, forma e timing, né, de animação, é muito bom também. E você entender o aspecto técnico, então você conhecer uma ferramenta, tem as mais populares, né, hoje em dia, a Unity e a Unreal, tem algumas ferramentas também que elas são middlewares de VFX, então você tem o Popcorn FX, você tem o... tem um de fluidos, Ninja Fluid, manja? Ele é de... Sim, tem o pessoal da JFX também com o Ember Jam. JangFX com Ember Jam, inclusive Ember Jam tem licença gratuita para estudantes, né, acadêmicos no geral. Houdini, que é mais importante também, porque é difícil encontrar um artista que mexa com Houdini. Houdini, eu diria que ele, apesar de... Ele é um programa muito monstro, assim, porque ele pode fazer tudo, né? Ele é muito incrível. Só que, assim, eu diria que ele está presente em todos os processos. Todos os processos podem ser melhorados com o Houdini. Para quem não conhece, Houdini é um software de modelagem procedural. Na verdade, de gráficos procedural em geral, porque ele não faz a modelagem. Ele anima barriga, faz partícula, mapa, tudo. É muito bom o programa. Eu uso ele para algumas coisas, mas ele é um monstro, assim. Ele é enorme. Dá para fazer tudo com ele. E é legal frisar que você não precisa... O Houdini é um programa caro, né? A licença indie dele é $400, o que é bem caro. E se você está atuando numa empresa, a licença é mais salgada ainda, tipo $2.000, $3.000, $6.000. É muito dinheiro, E é muito difícil também, né? Você que está começando, pelo menos com o VFX, investir, né, R$2.000 no Houdini é uma grana que você vai estar gastando. E o Houdini, a curva de aprendizado dele é bem íngreme, então, assim, é difícil. Ele tem uma abordagem diferente, então, se você não está... Eu, pelo menos, minha opinião pessoal, você é tipo assim, vai para o Houdini se você tem bastante tempo livre para estudar, porque ele é um software monstruoso e fora do padrão, assim, da indústria. Tudo que ele faz é meio diferente, então você precisa ter outro mindset para trabalhar bem com ele e para trabalhar rápido, que eu acho que é uma das demandas da profissão, mas tem que fazer as coisas têm que sair no prazo. E tem algumas comunidades também, mas, assim, pelo que a minha recomendação tem alguns cursos de VFX, eu já vi alguns na Udemy, eu já vi alguns canais inteiros só de VFX para games no YouTube, inclusive eu acho alguns de muito bom gosto, muita qualidade. Eu diria que existe muito material, hoje em dia, principalmente porque antigamente, tipo assim, você volta 3 anos atrás, não tinha nada. Você olha assim para a internet, você olha assim para o grupo de VFX e fala, cara, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Porque a comunidade não era extremamente unida, né? Mas agora existem comunidades fortes, né, na internet. Existe o Real Time VFX, que é um fórum principal de VFX, assim, worldwide, menos China, porque a China tem a deles, que é muito boa também. Se você fala chinês, entra no cgwell.com, não sei se é .com na verdade, mas é um site chinês, e lá tem muito material muito bom, assim, de extrema qualidade. Eu acessei alguns, assim, e eu pirei, assim, tipo, o nível do conteúdo da galera é muito alto. A grande barreira aí é sempre o idioma, né, mas estamos aí, né. E eu acho que essas são minhas recomendações, assim, né.
Tem alguns cursos. Uma coisa... não, pode concluir aí, Ivan. Desculpa. Não, tudo bem. Sim, só concluindo. Como você disse, que é uma coisa, ele é uma coisa muito fora do padrão da indústria, o Houdini, no caso. Na verdade, ele é um padrão na indústria, é tradicional. Não, o que eu quis dizer com fora de padrão é o funcionamento. Ele não é semelhante a nenhum software que você já usou na sua vida, tá ligado? Se você quiser falar de UX, sobre toda a interface, toda a UX que você vai ter de usar o Houdini, você não vai herdar nada de nenhum software. Assim, você não pode dizer que se você aprendeu Maya, se você aprendeu Blender, se você aprendeu qualquer software que seja na sua vida, você vai dizer que você vai ter aprendido alguma coisa, nem que seja 1% da interface do Houdini. O jeito de usar Houdini é do Houdini e nenhum outro software vai ter. Nem no Nuke, que trabalha com Nodes, nem com, tipo, sei lá, qualquer coisa. Ele é alienígena porque ele precisava ser desse jeito para a forma que ele oferece e ele entrega. A forma nodal e paramétrica e não destrutiva que ele cria, e essa possibilidade de você criar coisas absurdas com ele, realmente torna ele bem alienígena. Mas é uma coisa interessante, porque ele é um padrão na indústria, ele é muito utilizado, inclusive. Mas quando a gente fala de conteúdo mesmo para jogos, a gente vai encontrar muito mais para cinema. VFX, você vai ver muito conteúdo de VFX na internet, soterrando games, porque é muito VFX para cinema. Então a gente fala de composição, a gente fala de... Você vê que a galera fala de After Effects, de softwares que você não vai usar muito no âmbito de games. O âmbito de games é uma coisa mais real time, é uma coisa que para cinema pode ser toda bakeada, que são as render machines. Tudo renderizado, tudo pré-renderizado, tudo totalmente diferente do cenário que a gente trabalha, que é real time. Então, VFX para jogos é literalmente ilusão. A gente tem que conseguir fazer uma coisa bonita, sem perder performance, e tem que ser real time, porque é um jogo interativo. É uma experiência interativa, não é uma coisa do que um filme, que é uma coisa que você só é um espectador passivo. Você só assiste, você não vê as coisas mudando, você não interage com a experiência. Então, por isso que tem essa destoagem. Você vai encontrar curso de VFX do Houdini? Vai. Mas para cinema, você não vai encontrar tão fácil para jogos. Para jogos, eu me lembro da Pluralsight. Tem. Pluralsight, eu sei que tem para o Houdini, para Unity. Tem uma galera que também usa VFX de Houdini também, mas para games naquelas, é para fazer simulações de física, não realmente fazer simulações, me dizem, é fazer a LAMB, né, que é as simulações de física pré-simuladas e depois importadas para o jogo, né, que são as simulações de física. Desculpa, eu vejo o Houdini também sendo usado em vários âmbitos de arte técnica, né, então a gente tem montar cenário procedural, né, a animação procedural também. Isso o Houdini faz. O Houdini é ótimo, né? Ele é um software para fazer conteúdo procedural em massa, então tipo, né, se produz muita coisa com ele. Só que eu vejo que ele, assim, tanto em VFX como em cenário, como em tudo, ele agrega muito valor, né? Mas aquilo que você mencionou, tipo, eu falei que a gente consegue. Você não precisa do Houdini para produzir seus efeitos visuais. Assim, você pode produzir eles com o Krita, você pode produzir eles com Blender, você pode produzir eles só com um sistema padrão da engine também, de partículas. Né? Eles estão ficando mais robustos, inclusive, cada lançamento que eu vejo da Unreal, da Unity, você vê novas funcionalidades para efeitos visuais. E, assim, você não precisa do Houdini, o Houdini agrega muito valor, só que ele é caro. E eu acho que para você que está começando, eu não sei como vai ser o mundo daqui, sei lá, 10 anos, mas ele tem ganhado força, né? E isso é muito legal. E ele faz coisas maravilhosas, incríveis, grandes, e vale a pena, assim, se você puder e tiver tempo, dinheiro, invista em Houdini, que é muito doido, dá pra fazer muita coisa. Sim. Muito bem, mas estamos já chegando ao final do nosso bate-papo, infelizmente.
Antes da gente ir para o fechamento, eu também quero agradecer o pessoal que esteve aí com a gente. Então, o André Luiz, o Léo, o Marco Souza, o Titôncio. Inclusive, o Titôncio deixou o seu amor declarado ao Ivan. O Guilherme Noronha passou por aqui também. E o Ricardo Urbano, um beijão para todos vocês. E aí, se vocês tiverem, Lucas, Ivan, um conselho final para deixar para os estudantes que querem seguir aí firme com o VFX, o que vocês diriam? Seja persistente, tenha um portfólio. Primeiro, VFX não é uma coisa simples de aprender, você precisa fazer muito, precisa errar muito, mas seja persistente e monte um portfólio. Eu vejo que a indústria demanda, principalmente a indústria brasileira, mas a indústria global, ela demanda muitos profissionais de VFX. E assim, tem um portfólio, primordialmente, ele não precisa ser perfeito, tira o perfeccionismo da cabeça, tenta montar o seu portfólio, mostrar várias coisas que você consegue fazer também, porque eu diria que você ser um profissional de VFX, você tem que ser versátil, porque existe muita demanda bizarra mesmo, assim, que na demanda chega, você precisa fazer, e assim, quanto mais variado for o seu portfólio, melhor, mas tenha sempre um portfólio, mesmo que ele seja, tipo, de nível estudante, mesmo que ele seja bem amador, é uma porta de entrada para você melhorar a sua própria arte e sendo financiado por clientes, o que é ótimo, né? Porque se você não tiver nenhum tipo de apoio financeiro, talvez essa atividade vai cair para segundo plano e você não vai gastar tempo suficiente investindo para melhorar. Esse é o meu conselho, assim. Não desista e tenha um portfólio. E você, Ivan? Bom, como deu para ver, ele é multidisciplinar. Eu acredito muito na ideia que, assim, cada disciplina que você vai aprendendo, você só vai agregando mais qualidade, mais elementos para a sua obra final. Então, isso acaba me arremetendo muito à analogia que o artista faz com criar repertório, em que o artista, né, pelo menos quando eu fiz na Quanta, né, arte, eles têm um costume muito bom de passar vários artistas para você estudar, tentar copiar a técnica, porque é somente quando você se submete a passar pelo que o outro passou, que você começa a entender os princípios daquela arte, os princípios daquela técnica, e que aquilo pode criar para você um conhecimento. E aí, no futuro, com sabedoria, você começa a criar conexões, pontes entre todo esse seu repertório, você criar algo novo. Tem uma coisa que costumam dizer também, fazendo mais uma ponte, que é que nada se cria, né? Nada se inventa, né? Tudo se copia. Na verdade, não é copiar, não é mais do mesmo, é criar conexões. É você conseguir criar repertório, aumentar seu repertório, aumentar o seu leque de coisas prontas e criadas, sabe? Que você já se submeteu, aumentar ao máximo a sua experiência que você herdou, e pegar essa experiência toda que você criou, toda essa bagagem, e começar a criar conexões entre elas, para você começar a criar um conteúdo que ele não é nem tanto para esse ponto, nem tanto para o outro, ele é algo completamente novo, porque ele é algo intermediário. Ele é algo que consegue pairar entre alguns outros elementos que você herdou desse seu repertório. Então, quando você para ver uma explosão de fogo, você tem ela no efeito visual, na arte, na direção de arte do Zelda, do Diablo, dos jogos como, por exemplo, o Divinity, jogos como, por exemplo, até mesmo Sci-Fi. Vê como é uma explosão de fogo dentro do jogo do Destiny, ou, sabe, tenta parar para ver exatamente isso, como que o mesmo elemento, o mesmo princípio é exibido em todos os tipos de direção de arte. Se submete a isso. Que quando você se submete a uma direção de arte, quando você se submete a uma técnica, você começa a trabalhar e adquirir experiência. Por experiência. E não somente isso. Quando você está fazendo isso, você está tentando chegar até um ponto. Então, quando você está tentando chegar a algum ponto, abre sua cabeça de que todo efeito especial que você aprende, tudo que você aprende de técnica é por acidente. Por incrível que pareça, 99% é acidente matemático. Você está lá por um efeito especial e por causa de algum efeito absurdo, algum número absurdo que você deixou de ajustar, por acidente você descobriu uma coisa maravilhosa. Sim. E é isso que é interessante, porque com um objetivo claro, tentando chegar a algum destino, pode ter certeza que nesse meio do caminho que você está tentando chegar, como fazer a bola de fogo do Diablo, você vai ter aprendido a desenvolver outros tipos de bola de fogo, por exemplo, outros tipos de vulcão, outros tipos de efeitos
só tentando fazer uma coisa. Então, no caminho até o seu objetivo, pode ter certeza que você aprendeu muito mais e muitas coisas diferentes no meio do caminho. E isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é experiência, coisa que você tem que submeter. Então, uma outra coisa interessante é o seguinte, cara, tem software pra caralho para você poder criar seus efeitos especiais. Desde a arte digital, desenho manual, tradicional, iluminação. Tem uma coisa que assim, acho duas, na verdade. A primeira é o seguinte, fica muito escondido para quem estuda aonde está o conhecimento, a sua habilidade pessoal e aonde está a ferramenta. Eu sou rato de software, então eu pego, por exemplo, o Paint.net, eu até hoje uso bastante o Paint.net, uso, por exemplo, até o Word para fazer efeito especial, é bizarro. Quem quiser, quem vê meu Twitter, eu postei esses dias fazendo um efeito especial usando o Word. Exato. Mas assim, só para vocês entenderem, a ideia é que se eu preciso fazer algo, faça esse algo usando um Krita, depois um GIMP, depois um Photoshop, depois um Affinity Designer, um Affinity Photo, tenta usar um Medibang, usa vários softwares diferentes, porque somente desse jeito você vai entender que o Smudge, por exemplo, ele se chama Smudge em um, no outro Solve, no outro ele se chama... E você tem que entender que a ferramenta tem um nome e tem um objetivo. E aquele objetivo que a ferramenta tenta alcançar é a técnica. E é só assim que você vai entender que a técnica que você está tentando aplicar é algo que você conhece e não é algo que a ferramenta concede. Entendeu? A ferramenta em si, ela é um multiplicador. Se você vale 0, não importa quanto que a ferramenta multiplica. Você vai ser tudo multiplicado por 0 é 0. Então, você tem que conseguir discernir, usando vários softwares diferentes, aonde está o software, onde o software está entrando, qual é a parte, a porcentagem que o software está entrando na obra final e a parte que você está entrando na obra final, entendeu? E isso é interessante. Pegar um sistema de partículas do Maya, do Blender, do Unity, da Unreal e tentar refazer o mesmo efeito especial seu em todos eles. Porque provavelmente esses dias eu estava fazendo um efeito especial para Unreal e, cara, foi fazendo um efeito especial da Unreal que surgiu na minha cabeça uma ideia de como eu poderia refazer uma coisa que saiu por acidente em um, no outro, na Unity, e em outro, no Blender, e em outro, no Maya. Então, tipo, coisas assim, porque quando você faz isso, você começa a pensar, cara, até onde a ferramenta me permite fazer uma obra, entendeu? Você começa a olhar com um olhar mais técnico para o objetivo final, que é o brief, né? O cliente fala, tem que fazer uma bola de fogo desse jeito. Então é o seguinte, você começa a olhar para ela da seguinte maneira, aqui eu vou fazer com Maya, aqui eu vou fazer com Blender, aqui eu vou fazer com Krita, aqui eu vou fazer... Porque isso tudo, desse jeito, vai ser mais rápido, entendeu? Então, é você começar a olhar de uma forma mais profissional porque você vai ter que entregar no final, entendeu? E isso é muito importante porque eu acho que muita gente esconde o que sabe fazer atrás do que a ferramenta sabe entregar. As pessoas sabem falar, por exemplo, eu sei usar Photoshop ao invés de falar, eu sei fazer arte digital. Entendeu? Eu acho que isso é um grande mal de quem está bitolado em software. E isso é normal porque quando você vai para uma faculdade, uma instituição, não tem por que uma instituição ensinar softwares redundantes. Entendeu? Até porque, primeiro, é ruim pelo gasto que isso vai dar. Você não vai ensinar 2 engines. Você pode até ensinar 2 game engines? Até pode. Mas para quê? Entende? O que a pessoa precisa entender é sobre game engines. O conceito tópico é sobre game engines. Não é sobre Unity. Não é sobre Unreal. É sobre game engines. A pessoa precisa entender como funciona uma game engine. Esse é o tópico. Entendeu? A pessoa precisa sair de lá aprendendo. Embora ela vá usar Unity, embora ela vá usar Unreal, ela tem que entender que ela tem que sair daquela aula aprendendo game engine e não Unity ou Unreal. É isso. Simples assim. Essa abstração que é complicada. A pessoa conseguir abstrair até onde ela se estende dentro da obra que ela entregou. Eu acho que esse é o importante. Muito bom. Então, em resumo, conhecer e absorver e produzir e praticar muito para a gente conseguir chegar num resultado legal, né? Bom, mais uma vez eu vou agradecer pela participação de vocês e por todas essas dicas valiosas que vocês trouxeram. Eu espero que tenha ajudado a iluminar um pouquinho, né, o caminho de quem está interessado em seguir nessa área.
E agora a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje, mas lembrando que ainda teremos muitos bate-papos, muitas lives legais acontecendo aqui no Impacta Game Hour esta semana. É isso aí, pessoal. Foi muito bacana. Queria novamente agradecer aqui a presença da Amanda, do Ivan e do Lucas. Foi uma conversa bem esclarecedora. Sem dúvida que é um tema que poderia ficar horas e horas aqui conversando, né? E realmente teremos outros webinars, e os dois já ficam convidados para no semestre que vem, com um pouco mais de tempo, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram compartilhar, ou separadamente, ou em conjunto, tal, a gente pode organizar um webinar semelhante aqui ao longo do próximo semestre. Legal? Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar com vocês todos. Nós temos aqui, você pode apontar o seu celular para esse QR Code, ou você pode acessar este link que eu estou publicando agora no chat do YouTube. É um formulário que você preenche. Então, preenchendo esse formulário, nós enviaremos as instruções depois para que você possa pegar o seu certificado de participação. Ok? Então, quem ficou aqui até o final vai acessar o link e vai preencher os dados, seu nome, seu e-mail direitinho, e aí depois nós vamos enviar as informações para a obtenção do certificado, né? Aproveitando aqui, queria já deixar a informação de que amanhã às 8 da noite, nós teremos o webinar com o Álvaro Gabriele sobre Gamer Experience Design. Vai ser também muito bacana. Ele também é nosso professor. E é só aparecer no link lá, só clicar no link tá no canal da Impacta no YouTube, ou você fica de olho nas redes sociais aí, que a gente, né, já andou divulgando. Vamos reforçar um pouquinho amanhã ainda durante o dia, para que vocês possam vir aqui e aproveitar bastante. Legal? O Marcos está perguntando se o certificado da palestra vai por e-mail, Alan. Então, justamente, a pessoa preenchendo o formulário, ela vai informar o e-mail dela. E aí eu vou enviar por e-mail as instruções para ela baixar o certificado. Tá? Ela baixa o certificado. Okay? Mas ela tem que preencher o formulário, senão eu não vou ter o seu e-mail para poder enviar as informações. Tá bom? Então, não esqueça de preencher o formulário. Já colei o link aqui. Tem o QR Code também, para você fazer a avaliação do webinar e poder receber o teu certificado. Tá bom? Perfeito. Pessoal, obrigado novamente. Da nossa parte é isso. Nós vamos parar por aqui. Boa noite para todo mundo. Valeu. Obrigado, Ivan. Obrigado, Lucas. Obrigado, Amanda. Obrigada, boa noite. Um abraço para todos. Isso, muito bom, muito bom. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Tchau.